Eu não sei enumerar quantas vezes eu já falei com vocês sobre reavivamento. Eu estou há mais de 20 anos pregando para vocês, todos os domingos. É óbvio que não a todos vocês, porque alguns de vocês são novos aqui. Mas já preguei várias vezes sobre reavivamento. E eu não tenho dúvida de que a nossa igreja precisa de um reavivamento. A igreja presbiteriana Atos precisa de um reavivamento. Obviamente que eu preciso falar desta igreja, eu não me sinto com essa autoridade de falar sobre a igreja brasileira, mas nós precisamos de reavivamento. Durante alguns domingos eu vou estar pregando com vocês sobre o reavivamento. O que acontece quando o Espírito Santo desce sobre uma igreja? O que acontece quando o Espírito Santo, como disse a Marina, visita a igreja? Quando Deus visita a igreja. É sobre isso que eu quero conversar. Obviamente, em alguns momentos nesta noite, vocês vão me ver com um tom um pouco professoral. Mas eu não sou professor. Então, vai parecer tacanho esse som professoral. Mas eu quero falar com vocês porque eu não tenho dúvidas de que a gente precisa de um reavivamento na nossa igreja, e eu já vou explicar isso para vocês. Mas antes disso, vamos ler as Escrituras, Atos capítulo 4, 23 a 31. Eu queria que vocês se colocassem de pé para nós lermos as Escrituras. Eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares. Eu sei que vocês estão com máscaras e ler alguma coisa com máscara não é nada bom e agradável. Mas mesmo assim eu peço que vocês façam isso comigo. Eu lerei os versos ímpares e vocês os pares. Diz assim, Atos 4, do 23 ao 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Para fazer tudo que a tua mão propôs na igreja. Espera aí, de novo, vamos lá. Para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estende a tua mão para fazer os sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai bondoso, peço que o Senhor, por favor, trema este lugar. Abale este lugar por meio da tua palavra e por meio do teu Espírito, Senhor. Mostra-nos Cristo, Senhor. Mostra-nos Cristo. Nós pedimos que esta igreja seja tão impactada por Ti, tão impactada pela Tua palavra, Senhor, que ela possa resplandecer nesta cidade
Não nesta cidade somente, mas em todos os lugares onde o Senhor quiser que nós, que a gente possa ir, Senhor. Então derrama do Teu Espírito, quebrando o nosso coração hoje. Eu peço, Senhor, que cada cristão aqui nesta noite, cada pessoa possa cooperar com a Tua palavra. Que cada pessoa possa dizer hoje, nesta noite, Senhor, corta-me, divide juntas e medulas do meu próprio coração, para que eu me renda diante de Ti, Senhor. Senhor, que, como diz Calvino, um dos seus escritos, que os cristãos possam não só crer na palavra, mas recebê-la em seu coração. Que hoje haja gente aqui dizendo: Senhor, corta-me, 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 até o ponto de eu ser completamente transformado por Ti. Usa a Tua palavra nesta noite. Tenha misericórdia do Teu servo. Renova as minhas forças e me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bem, quando eu penso em reavivamento, e principalmente os jovens, não os adultos, mas os jovens, quando eles olham um cara de 54 anos falando sobre avivamento, eles já começam a dizer assim: lá vem mais um episódio do pastor excêntrico. Porque quem fala de avivamento normalmente é gente velha. Estevão Hernandes, Nicodemos, isso e aquilo. Normalmente os jovens olham para reavivamento como uma posição excêntrica dos líderes da igreja. E eu, obviamente, quero dizer que vocês estão muito equivocados quanto a isso, por isso vou lhes mostrar como o reavivamento ele foi importante na história da igreja. E para mim, eu acho que essa cidade não pode nos ter se nós não tivermos um ministério que de fato honre a cidade aonde nós entramos. Nós precisamos ter uma igreja que honre a cidade aonde a gente entra. É isso que a gente quer. Então eu quero primariamente dizer para você o pano de fundo de Atos capítulo 4. O que aconteceu aqui? A gente vai ver que há um padrão. E eu vou mostrar hoje, nesta noite, que o reavivamento ele sempre teve um padrão em toda a história. Não só em Atos 4, mas também em Atos 2, mas também em todas as histórias do reavivamento há um padrão. Normalmente o reavivamento acontece a partir de determinados episódios que começam a acontecer na história da igreja. Então há um padrão que e esse padrão eu vou chamar de reavivamento, ora eu vou chamar de restauração, ora eu vou chamar de renovação, eu vou chamar disso tudo porque a Bíblia fala do reavivamento dessa forma. Qual é o padrão aqui em Atos 4? Primeiro, há uma crise. Qual é a crise? O versículo 17, há uma perseguição. Os cristãos estão sendo perseguidos. Em segundo lugar, o que eles fazem diante da crise? Né? A gente, na igreja contemporânea, quando nós temos crise, nós ficamos em casa. Nós nos escondemos. Mas na igreja primitiva, quando tinha uma crise, o que eles faziam? Em resposta a essa crise, em resposta aos obstáculos que eles estavam enfrentando, o povo se unia. Eles se juntavam. Eles chegavam: peraí, gente, vamos nos juntar aqui e vamos fazer algo pelo que está acontecendo. E diz o texto, não só Atos 17, diz que o povo se une, e eles se unem para quê? Para fazer o planejamento da igreja?
para dizer como que a gente vai ser como igreja, se ela tem ou não tem, se ela pode ou não pode, elas se unem para orar. Diz o texto que eles se unem para orar como o povo de Deus. Imagine todos vocês juntos em oração, porque há uma crise. Então, diz o texto que eles se unem para buscar a Deus de uma maneira extraordinária. Aqui é outro ponto importante. Eles não apenas se reúnem para orar, eles se reúnem para orar de modo extraordinário, de forma persistente, de forma prevalecente. Eles vão buscar a Deus a partir dessa crise que eles estão enfrentando. E em terceiro lugar, então, em resposta a essa oração perseverante, impulsiva da igreja, diz o texto que há um tremor. Isso significa o que a Marina disse: Deus desceu, pastor? Deus desceu. Diz o texto que o lugar treme, há um abalo, há uma visitação de Deus, uma descida, uma manifestação visível da presença de Deus. Como resultado disso, as pessoas são transformadas. Todos que estavam nas casas foram transformadas. E eles, então, que foram transformados por causa da descida do Espírito Santo, eles vão impactar o mundo. Eles vão ser missionários no mundo. E eles vão falar do Evangelho no mundo inteiro. E eles causam, então, um impacto no mundo inteiro. É sobre esse padrão que eu quero conversar com vocês nessa noite. Que é o mesmo padrão que acontece em Atos capítulo 2. É a mesma coisa. Se você ler Atos capítulo 2, há uma crise, que Jesus tinha subido, ido embora. Há uma crise lá, eles estão desesperados, os discípulos se reúnem lá no cenáculo e eles vão começar a orar e começam a buscar a Deus de uma maneira também extraordinária. Não é uma reunião de oração básica, é uma reunião de oração de modo extraordinário. E aí diz lá em Atos 2 que há um vento, o quê? Um vento impetuoso, há línguas de fogo sobre suas cabeças que descem. E há uma visitação de Deus. E então eles são impactados por Deus. E eles então impactam o mundo. Obviamente que o padrão é o mesmo, mas a forma de Deus visitar é diferente. Atos 4 tem um tipo de coisa que acontece, em Atos 2 há uma outra coisa que acontece, mas o padrão é o mesmo. Uma crise, eles buscam e Deus desce. E eles então vão impactar o mundo. Sempre o mesmo padrão. Mas o jeito, a forma como Deus age, em um lugar Deus treme, em outro lugar tem línguas de fogo descendo. As manifestações do Espírito Santo são diferentes, mas o padrão é o mesmo. Então o resultado disso é que surge uma igreja tão transformada por Deus e tão radiante e tão atraente que eles começam a impactar o mundo. Em Atos 2, por exemplo, depois dessa visitação que o Espírito Santo faz, Pedro simplesmente resolve pregar, e justamente após a sua pregação, numa igreja que tinha até então 120 pessoas, de um dia para o outro ela tem mais 2.000 pessoas que se convertem ao Senhor, tão somente por causa de uma pregação. Ele prega, 2.000 pessoas se convertem, são adicionadas às igrejas. Eu adoraria que isso acontecesse em São José dos Campos, Luiz em Itaipuaçu, e tantas outras igrejas que nós queremos plantar ainda. Imagina você pregar em outro dia, você ter mais 2.000 pessoas já frequentando a sua igreja. Então, não foi nada mal para Pedro e nem para a igreja, mas é isso que aconteceu. Então, talvez você, e aí é o grande drama da teologia reformada e dos presbiterianos,
Nós adoramos fazer perguntas. Mas as perguntas que às vezes nós fazemos é simplesmente para nós nos afastarmos daquilo que Deus pode fazer em nós. Talvez você possa perguntar, e talvez você pergunte isso: ah, pastor Cláudio, por isso que eu te chamo de excêntrico. Isso só aconteceu em Atos, mas não acontece mais hoje. Isso foi algo específico para o livro de Atos, não acontece mais. Eu quero te mostrar nesta noite que simplesmente isso não é verdade. Por isso que eu quero lhe mostrar na história como algumas coisas aconteceram. Por isso que eu vou ter um ar um pouco professoral nesta noite. Eu quero mostrar sobre grandes avivamentos que aconteceram em 1720, em 1850 e em 1900. Nenhum dos avivamentos nas quais eu vou relatar aqui, eu vou falar do Brasil, porque para mim no Brasil até hoje a igreja nunca recebeu um avivamento. Porque para mim nós nunca temos um avivamento, porque ainda somos pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Nós não somos ainda o que o avivamento faz na vida de uma pessoa. O avivamento é quando uma igreja, um lugar é tão transformado que aquilo que a gente fala não difere mais daquilo que a gente vive. Somos pecadores ainda, é verdade. Por isso, não posso dizer que não houve nem na década de 80, nem de 70, nem de 90, que houve um avivamento da igreja, porque a igreja continuou sendo um lugar onde as pessoas não têm como confiança, porque seus crentes não são confiáveis. Por isso eu não posso citar nenhum avivamento no Brasil. Mas deixa eu continuar com vocês. 1720, primeiro, logo após, se você me chamar de excêntrico, mas em 1720, a igreja na Nova Inglaterra, se você não sabe o que é Nova Inglaterra, é uma parte dos Estados Unidos ao norte, se eu não me engano. E é chamado de Nova Inglaterra porque os puritanos estão indo para lá para pregar o Evangelho e eles fazem parte disso. Só que em 1720 a igreja está tão morta, está tão sem vida, que eles começam a orar por Deus, para que Deus descesse sobre eles. Mas olha, por que eles ficaram e chegaram ao ponto de estarem mortos? Porque os colonos que foram para a Nova Inglaterra, os cristãos, eles eram extremamente piedosos, homens de Deus, amavam a Deus. E olha como, às vezes, o capeta age na nossa vida. Eles estavam fazendo com a Nova Inglaterra algo inacreditável. Eles amavam a Deus, eles eram piedosos, eles eram cheios do Espírito Santo e eles tiveram uma sacação. Qual é a sacação? Nós vamos tornar a Nova Inglaterra um país completamente cristão. Olha só a sacação deles. Eles pensavam assim: nós vamos ter a idade de ouro. É como se nós estivéssemos aqui e disséssemos: nós vamos tornar o Brasil cristão. Às vezes eu não consigo acreditar na inocência que eles têm. Deixa eu, só para que você entenda logo o que eu vou falar. O Brasil só será cristão quando aquele que reina descer num cavalo branco e declarar a sua vitória sobre todas as coisas. Por que eu quero dizer isso para vocês? Que só haverá povos cristianizados quando o Apocalipse acontecer. Em nenhum momento da história isso existirá. Nós precisamos ter uma consciência bíblica. Martin Lloyd Jones disse, quando ele vai falar, em uma das suas pregações, ele vai dizer: eu não entendo porque os cristãos acham que o Estado se tornará cristão. E ele disse: isso só acontecerá quando aquele que reina
tatuado na perna, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, descer e reinar sobre todas as coisas. Aí sim, toda a língua, todos os povos e todas as nações confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você já esteja perguntando, então se a gente quer falar sobre avivamento, já vou te mostrar. Mas deixa eu te falar sobre os colonos. Eles começaram a acreditar nisso. Nós vamos ter uma era de ouro e nós vamos tornar a nossa nação cristã. Sabe o que eles fizeram, gente? Só poderia votar, por exemplo, na Nova Inglaterra, quem fosse cristão batizado. Só que, quantos aqui são pais? Como é que estão seus filhos na fé? Como é que estão seus filhos? A gente sabe que quem é pai aqui sabe que criar filhos na fé é uma das coisas mais difíceis que nós pais enfrentamos. Os nossos filhos ficam mornos, ficam insípidos, não querem saber do Evangelho, não querem saber das Escrituras, e era isso que estava acontecendo com eles. Eles eram uma geração piedosa, cheia do Espírito Santo, mas seus filhos não queriam nada com isso. Então aquele sonho de tornar uma nação cristã acabou. E acaba em todas as eras, em todos os lugares. E aí, por causa disso, há uma briga, uma confusão lá, que eles resolvem a lei para que pessoas não batizadas pudessem votar. Mas em torno disso, a igreja estava completamente morta. E lá em 1720, então, um homem chamado Cotton Mather, que era um pastor de uma congregação da Nova Inglaterra, resolveu começar a orar. E então ele faz um relógio de oração. Ele cria uma célula de oração. E ele começa a orar com essa célula de oração e com esses irmãos cria um relógio de oração e eles começam a interceder por avivamento. Cotton Mather, esse pastor, ele orou com essa equipe, nesse relógio de oração, por 400 dias. Em 1727, ele morre. Ele já tinha orado 400 dias. Em 1727, ele morre. No mesmo ano que ele morre, começa um avivamento, um reavivamento na Nova Inglaterra. E esse reavivamento acontece de tal forma que também em 1727, Morávios, eu não sei se você já ouviu falar de Conde Nicolau Zizerdorf, ou se você quiser chamar só de Zizerdorf, eles começam um grupo de oração que dura 100 anos. E eles, então, oram e há um grande reavivamento. Isto é, nos dois lados do Atlântico há um derramamento do Espírito de Deus sobre todos aqueles lugares e milhares de pessoas são convertidas ao Evangelho. No ano de 1850, a Inglaterra estava passando, agora não Nova Inglaterra, mas a Inglaterra em Londres, estava passando uma frieza espiritual enorme. Havia uma igreja batista que tinha um templo que cabia 1.500 pessoas. E só se reuniam 150 pessoas. Eles resolveram chamar um jovem de 19 anos que ainda não tinha nem ainda terminado o ensino médio. E esse jovem era chamado de Charles Haddon Spurgeon, com 19 anos, sem ensino médio ainda terminado. E ele começa a pregar. Spurgeon reúne a igreja, cria um relógio de oração, e daquele dia em diante ele diz que em nenhum momento que ele estivesse pregando não poderia haver pessoas que não estivessem orando pela pregação. Ele cria então um relógio de oração e as pessoas estão incessantemente orando. Aquele lugar que tinha 1.500 pessoas, que cabia 1.500 pessoas, já não dava mais. Eles ampliaram o lugar para 3.000 pessoas. Depois de ampliar o lugar para 3.000 pessoas, 3.000 pessoas começaram a frequentar a igreja de Spurgeon.
Depois o lugar de 3.000 pessoas também não deu, eles compraram um outro lugar, construíram um lugar chamado Surrey Music Hall, um lugar para 10.000 pessoas. Quando eles terminaram a construção, 10.000 pessoas frequentavam aquele lugar. Tempo depois, 10.000 pessoas já não davam mais aquilo, eles vão ir para um outro lugar, alugar um lugar chamado Crystal Palace, um lugar para 27.000 pessoas. E quando eles vão para o Crystal Palace, 27.000 pessoas lotam o lugar para ouvir a mensagem do Evangelho. Spurgeon ora por uma visitação de Deus e Deus veio. Em 1900, a Coreia, havia uma Coreia só, não a norte e sul, como a gente está vendo hoje. A Coreia estava sendo subjugada pelos japoneses, estavam completamente deprimidos. A igreja da Coreia era extremamente pequena, ela era dominada pelo budismo e pelo confucionismo, e um grupo então de missionários se reuniram, criaram um grupo de oração, uma célula de oração e começaram a orar. E eles começaram a orar e orar. Logo depois, há um grande avivamento na Coreia, hoje Coreia do Sul. A igreja presbiteriana da Coreia do Sul é a maior igreja presbiteriana do mundo. Ela tem 55.000 pessoas nesta igreja comunidade. A maior Assembleia de Deus também é na igreja da Coreia. Ela tem 700.000 membros. Tudo isso porque um grupo de pessoas começaram a orar. Porque havia um padrão, eles estavam entendendo que as suas vidas estavam mortas, que eles estavam secos, que eles precisavam do derramar do Espírito Santo. Então eles se reuniram para orar. E então Deus responde com um avivamento. Então, Jonathan Edwards, na década de 1700, 1720, ele vai fazer o mesmo, ele vai participar de um grande avivamento, e ele vai escrever um livro sobre os padrões do avivamento. Depois você pode procurar isso e ler para que você possa entender um pouco. Agora, aí é o ponto que eu quero chegar nesta noite. O que significa visitação? Agora eu deixo minha área mais professoral nesse sentido. O que é visitação? O verso 31 que a gente acabou de ler diz que há um abalo. O lugar tremeu. Quando você lê sobre abalo em Atos, ou tremor em Atos, o tremor é um sinal de que Deus desceu naquele lugar e moveu aquele lugar. Em Êxodo, por exemplo, quando Deus desce sobre o Monte Sinai, diz o texto que houve um terremoto. E o terremoto então significa um sinal da presença de Deus. Talvez eu sei que você possa estar perguntando, mas pastor Cláudio, eu sempre aprendi que Deus está em todo lugar. Eu aprendi que Deus está aqui, que Deus não está, Ele não deixou de estar aqui e está só em outro. Eu sempre aprendi que Deus faz parte sempre de todos os lugares. Significa que você está falando para a gente orar para que Deus nos visite, é porque Deus não está aqui? Talvez eu sei que você possa estar perguntando, Deus não está em todo lugar, por que você quer que Ele venha aqui? Por que a gente tem que orar para que Ele desça sobre nós, para que Ele venha nesse lugar? A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, nos é dito que quando Deus visita Sara, ela era estéril, fica grávida. A Sara já estava há muitos anos estéril. Mas diz lá, em Gênesis 21, que o Senhor visitou a Sara e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E a gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Isso significa o seguinte, que talvez haja alguns de vocês aqui que precisem de fato de uma visitação de Deus em alguns aspectos das suas vidas. Sabe quando nós estamos em algum momento da nossa vida, estamos precisando de Deus, algo que Deus faça na nossa vida, na nossa existência,
E nós estamos há tempos pedindo isso, há anos. Não há nada de errado com aquilo que temos pedido, não há nada de incrédulo, não há nada de ambicioso nisso. Nós não temos a motivação errada. Sabe, às vezes, talvez haja gente aqui que imagine se Deus visitar hoje você. Tudo aquilo que você não conseguia, que estava travado, emperrado na sua vida, quando Deus te visita, é como se Ele soltasse todas as amarras e você começasse a se tornar frutífero. Isso é visitação de Deus. Sara viveu com Abraão muitos anos. Deus falava com Abraão e Sara. Eles estavam na presença de Deus. Mas há um momento que Deus visita. Visitação é quando Deus desce sobre nós e faz algo que nós há muito tempo estávamos esperando. Eu não sei se alguns de vocês talvez estejam aqui pensando sobre isso. Algo nas suas vidas que talvez Deus desejasse visitá-lo ou visitá-la. O que a Bíblia diz, que quando Deus visita, tudo que é infrutífero se torna frutífero. Tudo que está morto se torna vivo. Tudo que está mirrado é destravado. Você volta àquilo que você tanto desejou na sua vida. No Salmo 69, obviamente num contexto completamente diferente, o salmista vai dizer o seguinte: tu visita a terra e a rega, enriquecendo-a abundantemente. As correntes de Deus enchem a terra de grãos. Significa o seguinte: quando Deus visita a terra, as coisas começam a brotar. Isso é visitação. Visitação é que as coisas começam a crescer. Por isso que eu preciso trazer para o lado pessoal nesta noite. Sabe, existem alguns momentos na nossa vida que Deus precisa nos visitar. Precisa visitar você, a mim. Porque parece que houve um tempo na nossa vida que desse tempo em diante tudo se tornou infrutífero, sem vida. E é por isso que eu creio que assim como Deus fez com Sara, Ele pode fazer conosco, pode fazer contigo. No Salmo 80, existe uma oração de reavivamento que os israelitas oram, que diz o seguinte: restaura-nos, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos o teu rosto, faze resplandecer o teu rosto sobre nós, volte para nós, olhe para a videira que plantaste e visita-nos. Sabe, toda vez que a Bíblia fala sobre visitação, ele está falando sobre renovação. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Quantos de vocês conhecem Cristo? Estão com vergonha? Que outro conosco? Sim ou não, gente? Sim. Você está vivo para comigo? Cristo é real para vocês? Toda vez que a Bíblia fala sobre visitação, ele está falando da mesma forma como ele veio a Sara. Quando ele vem a Sara, ele pega uma mulher que não é fértil e torna fértil. Quando ele visita uma terra, ela pega uma terra seca e torna essa terra, e faz essa terra florescer e se tornar frutífera. Quando ela visita a videira, que é o simbolismo do povo de Israel,
Ele visita Israel e Israel é restaurado. Toda vez que Deus visita, nós somos restaurados. Aquilo que Ele sempre e aquilo que Ele deseja de nós. É disso que a Bíblia está falando. Então, o que é visitação? É que quando a visitação de Deus se aproxima de nós, quando isso acontece, nós florescemos. Nós damos fruto. Por isso que há uma oração em Isaías 64 que diz o seguinte: ah, se fendesse os céus e descesse. Ah, se fendesse os céus e descesse. Então, o que é reavivamento? É a presença de Deus sendo tornada real na nossa vida. É quando Deus começa a se tornar mais real do que a própria cadeira que vocês estão sentando. É quando você experimenta a presença de Deus, e ao experimentar a presença de Deus, algo começa a acontecer na sua vida. Visitação significa que as coisas que estavam no seu caminho, que estavam impedindo você, quando Deus visita, essas coisas são removidas. Foi sempre assim na história de Israel e na igreja primitiva. Visitação é quando você está a vida inteira tentando contornar algumas coisas para você chegar a algum lugar. É quando você a vida inteira está caminhando e querendo chegar a alguma coisa, e você faz de tudo para chegar, mas não consegue chegar. A visitação é que quando Deus chega, Ele remove todos os obstáculos para você chegar aonde tem que chegar. Eu não estou falando de teologia da prosperidade aqui. Eu estou falando dessa visitação de Deus que você começa a ver que quando Deus visita, as coisas são completamente diferentes na nossa vida. Por exemplo, imagine que vocês estão aqui e vocês estão prestes para tomar uma decisão que vai contrariamente às Escrituras, que vai contra a vontade de Deus. Então vem Deus e te visita, e ao visitá-lo por meio do Espírito Santo, você simplesmente olha para isso que você queria fazer e diz assim: é impossível que eu faça isso, porque eu jamais poderia contrariar aquele Deus na qual eu amo tanto. Então, visitação, gente, e o que a Bíblia fala sobre visitação é que essas pessoas que estavam orando por visitação, eles estavam procurando algo que eles não poderiam fazer. Eles perceberam que eles estavam fracos. Eles perceberam que eles precisavam crescer. Por isso que Pedro orou. Olha só, Pedro orou por visitação. É por isso que Pedro ora. É por isso que os apóstolos oraram. É por isso que Cotton Mather orou. É por isso que Spurgeon orou. É por isso que os moravos oraram por 100 anos. É por isso que cristãos em toda a história têm orado por um reavivamento. Por que eles oravam? Por que eles estavam procurando? Eles estavam procurando algo que eles não tinham. Eles queriam ser uma comunidade viva, uma comunidade transformada pelo Espírito Santo. Eles queriam ser uma comunidade onde Deus visitasse a comunidade plenamente. Eles queriam que Deus descesse sobre a igreja. Eles queriam que as suas vidas fossem transformadas completamente. E a Bíblia diz que não só em Atos 4 ou Atos 2, mas a história diz, em Isaías capítulo 62, que
Os profetas não aceitavam o não de Deus sobre isso. Olha só, a gente às vezes confunde o que os nossos profetas falaram. Isaías 62 diz o seguinte, ó: não descanse, não dê descanso a Deus, até que Ele faça de Jerusalém o louvor de toda a terra. Sabe, é isso que a gente está procurando, gente? É sobre isso que nós estamos querendo. Gente, é essa igreja que a gente quer. A gente está orando sobre isso. Será que a gente é capaz de não descansar e não dar descanso a Deus até que a igreja Atos ou a igreja em São Gonçalo, ela exista para o louvor de toda a terra, de toda a cidade? Pelo fato deles irem atrás da renovação, do reavivamento, eles alcançaram isso. Por que eu estou trazendo isso à tona? Logo no meu retorno às férias. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? É porque eu creio que o reavivamento é uma obra de Deus na qual a igreja é embelezada e capacitada para as operações mais comuns do Espírito Santo. Sabe o que é uma igreja reavivada? É ela voltar aos padrões do Novo Testamento. É simplesmente isso. Nada mais que isso. Obviamente, e sociologicamente a gente sabe que nós não conseguimos voltar nunca na história. Mas por que nós talvez relutemos com o avivamento? Porque nós achamos que não precisamos dela. Porque nós achamos, lá vem o pastor falar sobre avivamento, eu estou fora de coisas emocionais na minha vida. Que a gente atela o avivamento às coisas emocionais. Sempre. Embora o avivamento fale sobre isso. Portanto, eu vou falar sobre reavivamento. Vou falar sobre 5 aspectos do avivamento em toda a história. O avivamento da palavra. A igreja ama as Escrituras. O avivamento na adoração. Vocês, quando estão aqui adorando, vocês entendem e sentem que vocês estão na presença de um Deus grande, temível, santo e justo. É muito engraçado que na teologia reformada as pessoas acham que a adoração ela tem como princípio primário ensinar. Eu aprendi isso desde o seminário. O ponto principal da adoração é o ensino. O ponto principal da adoração é entrar na presença de Deus. É transcender. É entrar nos santos dos santos. É ensinar, obviamente que é ensinar. Mas o ponto principal da adoração é que quando vocês chegarem aqui, e nós estivermos adorando, e nós formos embora, você possa sair daqui dizendo o seguinte: cara, tinha algo diferente naquele lugar. Algo poderoso estava naquele lugar. Algo muito maior do que eu podia imaginar. Então, às vezes a gente acha que a adoração ela tem como primário o ensino. Mas não tem. A adoração tem como primário, como ponto primário, nos levar à presença de Deus. Eu vou falar sobre isso. Vou falar que um avivamento acontece na igreja também quando ela tem uma intimidade única, uma comunhão única. Isto é, nós não temos segredos entre nós.
nós somos capazes de abrir o nosso coração. Também vou falar que uma igreja que está sendo visitada por Deus é uma igreja que é uma igreja socialmente participativa. Ela cuida dos pobres, ela alcança os pobres, ela luta contra todo tipo de violência e todo tipo de preconceito. Foi assim que aconteceu na igreja primitiva. Também vou falar que a igreja que Deus está visitando é uma igreja que tem um evangelismo radical. Todas as pessoas ouvem falar do que Jesus é nas suas vidas. Sabe do que nós presbiterianos somos acusados? O pessoal que está lá, nem sei se está por trás. A igreja presbiteriana, ela não pode ser uma igreja, e nós somos reconhecidos por ser uma igreja extremamente bíblica, que ama a palavra. Mas se nós formos uma igreja bíblica que ama a palavra, nós não tivermos uma adoração transcendente, não formos socialmente engajados, não tivermos um evangelismo radical, se nós não formos uma igreja que ame a palavra no seu sentido real, eles vão olhar, as pessoas não cristãs vão olhar para nós e vão fazer a seguinte pergunta: por que eles sim? Eles se gabam de conhecer as Escrituras, mas quando eu entro lá, eu não consigo perceber que não há nada de diferente naquele lugar. O que é um revivamento? Os 5 aspectos que acontecem no Novo Testamento, ele começa a fazer parte da nossa igreja. E é sobre isso que nós vamos buscar. Eu quero ir para os meus pontos para eu terminar. Me dê mais 5 minutinhos e eu vou terminar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa que acontece no avivamento, e existem 3 marcas de um avivamento. A primeira, que há um derramamento do Espírito sobre os cristãos. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo começa a se tornar mais real para nós. Profundamente real para nós. Nós começamos a ficar maravilhados com a profundidade de Jesus. Ele começa a ser nosso bem maior. E como resultado disso, o nosso relacionamento com Cristo e a igreja começa a se tornar a coisa mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. E aí a gente se torna cristãos atraentes. Nós não nos tornamos pessoas mais eloquentes, que falam melhor, mas que falam o que vivem. É isso que acontece no avivamento. O nosso caráter se torna igual à nossa fala. Quantos querem isso que for? O nosso caráter se torna igual à nossa fala. Primeira coisa que acontece no avivamento: há um derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida dos cristãos. Tudo em nós é mudado, tudo em nós é modificado. O derramamento não acontece quando a gente chegar aqui na igreja e começar a fazer ou falar muito, não. A Bíblia diz que o nosso caráter é elevado à nossa fala. Nós somos igual ao que falamos. Nós não nos tornamos tagarelas, mas nós falamos daquilo que vivemos. Falamos daquilo que realmente estamos presenciando em nossas vidas. Então o nosso caráter se torna tal que começa a dar força a tudo que dizemos. Sabe, quando as pessoas olham para o nosso caráter e vê se esse cara é tão incrível naquilo que ele vive, que tudo que ele fala faz sentido para mim. É o caráter que dá força à nossa fala,
não a nossa fala que dá força ao cristianismo. O cristianismo significa que Jesus Cristo veio de tal forma na nossa vida que ele começa a sondar o nosso coração, mudar o nosso coração, o nosso caráter começa a ser mudado por ele. Segunda coisa que acontece como resultado do derramamento do Espírito Santo é que as pessoas do mundo são atraídas e procuradas pelos cristãos. Significa o seguinte, que as pessoas começam a ver o que está acontecendo na sua vida, os seus vizinhos começam a ver o que está acontecendo em vocês, e eles começam, o que está acontecendo? E começam a procurar vocês. E vocês começam a falar aquilo que Jesus tem feito na vida de vocês. Ao mesmo tempo, vocês também desejam alcançar os não cristãos e começam a falar do que Jesus está fazendo. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa para você. Não há ninguém que ame a Jesus e fique quieto. Eu vou repetir aqui para você. Não há ninguém que ame a Jesus e fique quieto. Deixa eu te mostrar um exemplo bíblico disso. Quantos aqui já leram a Bíblia e viram Jesus curando pessoas? Ou pelo menos leram? Viram? Leram. Senão, eu ia falar que você transcendeu, né? Mas tudo bem. Todas as vezes que Jesus curava algumas pessoas, ou na maioria das vezes que ele curava as pessoas, ele falava o que para as pessoas? Não conte para ninguém. O que as pessoas faziam? Contavam tudo, não é verdade? Porque é impossível ser tocado por Jesus e não contar a todo mundo o que ele fez por você. É ponto. A gente às vezes transforma isso num episódio teológico. A gente diz, não, mas não devia ter contado porque Jesus ia ser morto, ia ser preso. Não há ninguém que seja tocado por Jesus, salvo por Jesus, modificado por Jesus, que não queira falar do que ele fez em suas vidas. Ponto. No avivamento, no derramamento do Espírito, as pessoas do mundo são atraídas, mas ao mesmo tempo elas são procuradas por nós para falar do grande amor. Terceiro e último ponto, há um impacto na comunidade e até mesmo na sociedade ao redor da igreja. Por isso que eu falo que o Brasil nunca teve um avivamento. Porque as pessoas só estão procurando a nossa igreja para voltar ao emprego. Para ter o casamento restaurado. Em parte isso é verdade, nós podemos ajudar nisso. Mas as pessoas não estão mudando de vida. A sociedade não está sendo impactada, mas quando o avivamento vem, o cristianismo deixa de ser uma coisa privada. Isto é, a voz de Deus é anunciada em toda a cidade. Sabe como é que nós começamos a dizer que a nossa igreja está real ou é viva? A gente começa a fazer campanha de avivamento. Dia disso, dia daquilo. E vocês sabem que nós podemos orar por avivamento, mas nós não podemos fazer o avivamento acontecer. Isso é uma obra do Senhor. Eu não posso chegar aqui nos próximos domingos e falar para o músico, Senhor, nós vamos cantar sobre isso e sobre aquilo e Deus vai descer sobre nós. O que eu estou lhe chamando é hoje, nesta noite, é tão somente a se render a Ele e primariamente reconhecer que nós estamos precisando de um despertamento. Eu quero chamar vocês a orar. Eu duvido muito, gente, que o que a gente tem passado nos últimos 30, 40, 50 anos neste país, a gente pode chamar de reavivamento. Nós não podemos chamar isso de reavivamento, gente. Sabe por quê? Porque quando há um reavivamento,
começa a ocorrer mudanças sociais profundas. Mudanças de caráter profundas. Quando há um avivamento, eu não sei se você já leu um grande avivamento da Inglaterra na década de 720, 30 e 40. Os historiadores dizem que uma das causas pelas quais a Inglaterra não teve uma revolução sangrenta foi porque houve um reavivamento. E no reavivamento, inúmeras pessoas creram no Evangelho e uma grande massa dos pobres creram no Evangelho. Então, quando eles foram alcançados pelo Evangelho, eles estavam cheios de ódio, cheios de amargura, cheios de raiva. Mas quando o Evangelho entrou na vida deles, o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram mudados de tal forma que quando houve a Revolução na Inglaterra, não houve sangue derramado. Mas na França, não. Na França não houve um derramar do Espírito, não houve um derramamento do Espírito. E quando na França houve uma revolução, no final do século, na França, e muita gente ainda não era cristão, nós tivemos uma revolução francesa enormemente sangrenta. Gente, eu quero terminar hoje dizendo para você que o reavivamento há um impacto na sociedade profundo. Na nossa vida a cultura começa a dar fruto, a misericórdia sendo estabelecida, a justiça sendo estabelecida. Os verdadeiros cristãos começam a mudar suas comunidades nas dimensões econômicas, sociais, artísticas, políticas, intelectuais e todas as outras formas. Então, gente, a nossa igreja está cheia hoje, mas eu, como pastor, ainda acho que temos sinais de falta de vida. A igreja brasileira está lutada, mas ela dá sinais de falta de vida. Ela dá sinais de falta de vida. Eu quero voltar aqui hoje justamente para dizer para você que Jesus, Ele é de fato o nosso bem maior. E eu não tenho dúvida que ainda no nosso meio, no nosso arraial, no nosso povo há sinais de falta de vida. Por isso que eu quero chamar vocês para o avivamento, que é algo que a gente não pode realizar, é verdade. Mas uma coisa eu quero que aconteça conosco, eu quero que humildemente a gente possa buscar pelo avivamento. Eu vou explicar mais o que é avivamento nas próximas semanas. Eu quero pedir a vocês nesta noite que se junte a nós nesta noite em oração. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva o meu coração. Eu quero orar com vocês, mas antes de eu orar com vocês, eu queria dizer o que nós vamos fazer. Porque também nós tomamos uma decisão de convidar vocês para orar durante 30 dias. Eu espero que essa oração nunca pare. Deixa eu explicar o que vai acontecer. É por isso que hoje eu dei um ar mais professoral à minha pregação. Mas nós fizemos também, estamos criando uma célula de oração, ou um relógio de oração. Onde você vai encontrar esse relógio de oração? Lá na conexão, lá na entrada. Nós temos um relógio de oração
que ele acontece 24 horas por dia. O que nós queremos que você faça, caso você queira? Que você acha que nós precisamos disso? Que você, em um desses horários, ore pela igreja. Nós vamos enviar para você via a linha de transmissão. Se você não participa da linha de transmissão, você pergunta, chama o presbítero Douglas. Levanta aí, Douglas, nem todo mundo te conhece. Olha, aquele que está lá atrás. Linha de transmissão não é um grupo, tá? Você não vai ficar recebendo um monte de coisa, não é nada disso. É uma linha de transmissão. Na linha de transmissão você vai receber 2 guias de oração. O primeiro guia é um guia pessoal de oração, onde você vai orar sobre avivamento, sobre a sua própria vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E você vai receber o segundo guia, que é um guia de oração, de reavivamento pela igreja e pela transformação da cidade. Você vai receber também em PDF na linha de transmissão. E você, quando reservar esse horário, nós temos 24 horas no dia, e aí você vai preencher um desses horários. Obviamente, como nós temos muita gente aqui, você não acha que se preencher o 24 ali, você não precisa mais. Não. Se um irmão botou 10 horas da manhã, você pode botar do lado. Acabei de orar 10 horas, então bota do lado 10 horas. Isso significa o seguinte: pastor, eu tenho que orar 1 hora durante todo o dia? Não. Nós queremos que em cada hora do dia haja alguém orando por avivamento e por despertamento espiritual da nossa igreja e da nossa cidade. Significa o seguinte: se você escolheu 10 horas da manhã, você quiser, pastor, só posso orar 2 minutos por isso, não tem problema. Eu posso orar 5 minutos, não tem problema. Eu posso orar meia hora, não tem problema, ora meia hora. Mas lembre-se que você vai receber um denário, tanto que orou meia hora ou recebeu 2 minutos, porque é a graça que resolveu dar isso para você. Então eu não estou dizendo que você vai ganhar mais se orar mais, tá? E nem menos se orar menos. Mas é só para você entender o que está acontecendo. Então eu quero que você participe, convidar você a participar. Nós já estamos fazendo isso em São José dos Campos, começamos também isso. Nós já preenchemos 24 horas de oração lá. Nossos irmãos se engajaram em oração. Eu quero convidar vocês a se engajarem em oração, quero convidar a Igreja Futura Presbiteriana Atos de Itaquaçu também a se juntar a nós em oração. E orar com um grande despertamento. O despertamento das nossas vidas. Então, todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Ora, eu quero terminar pedindo a Deus que possa visitar a nós. Eu sei que eu vou responder depois, lá na frente, sobre avivamento, sobre como o Espírito Santo age no avivamento. É óbvio que eu não tenho como controlar o Espírito Santo, mas eu posso pelo menos dar os padrões que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas eu digo o seguinte: eu não vejo como nós sermos igreja se nós não orarmos pelo que Deus tem feito, pode fazer em nós, um despertar em nós. Queria chamar os músicos aqui, queria convidar você para inclinar a sua cabeça. Queria chamar os líderes para que estejam aqui, para nós participarmos do sacramento da ceia. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos precisando de um grande despertamento, irmãos. Por favor, não pensa que isso não é real. Eu não sei se você sabe, mas a igreja pós-pandêmica
ela está diminuindo em grau nenhum. Há um grande sinal de apostasia vindo à deriva, ou vindo à frente. Nós não podemos ser cristãos que vivem como mortos-vivos. Eu não estou aqui julgando a sua fé, julgando a sua condição espiritual, mas eu, como pastor, estou dizendo a Deus: Deus, eu preciso que a minha vida seja reavivada. Eu preciso que você se mostre a mim de maneira mais poderosa. Eu preciso que o Senhor me transforme. Quando Deus visita uma igreja, ela floresce. Imagine Deus fazendo com você o que fez com Sara, visitando você, visitando a mim. Ah, Senhor, se o Senhor ofendesse o céu. Ah, Senhor, se o Senhor descesse. O derramar do Espírito Santo não tem como principal objetivo nos tornar mais alegres. A alegria é um resultado do Espírito Santo, mas é só resultado. A obra profunda do Consolador e do Santo Espírito é mostrar Cristo mais real para nós. É tornar Jesus o nosso bem maior. É olhar para as Escrituras e não só crer nela, mas recebê-la na sua vida. É olhar para as Escrituras e não só aceitar as Escrituras, mas é dizer: Senhor, vem e muda, transforma. Hoje eu, vindo da viagem de São José dos Campos, eu adoro às vezes algumas músicas dos meus irmãos neopentecostais. Eles não têm uma boa teologia, por isso que não há avivamento também no meio deles. Embora vocês vão aprender que uma boa teologia não quer dizer que Deus vai derramar o teu Espírito. Eu vou explicar isso mais tarde. Mas eu estava ouvindo uma música do meu Amazon Music. Ele reúne um monte de música e resolve botar para mim lá, não sei porquê. Eu acho que alguém ouviu, eu ouvi no meu carro. E tinha uma música que uma moça cantava o seguinte, e ela não era nada teologicamente ruim. Ela dizia: ah, Senhor, como eu quero algo novo na minha vida. Alguém já ouviu uma música desse tipo? Como eu desejo algo novo na minha vida. Como eu quero algo profundo no meu coração. Como eu quero a Ti. Hoje, lá em São José, nós cantamos uma música também, não com essa pegada, mas falando de que em Cristo nós podemos andar. Sabe, uma igreja que clama: Deus, visita-me. É uma igreja que decide pedir a Deus: muda-me.
transforma-me. Ainda que eu não concorde, por exemplo, com essa música, quero ser um farol, mas eu oro a mesma oração dessa música. Transforma-me, muda-me, me faz lembrar John Wesley, depois de anos como pastor, pregando o evangelho já em tudo quanto é lugar, encontra uma velhinha na rua. A velhinha olha para ele e resolve impor as mãos na cabeça dele e orar por ele. E quando ela ora por ele, o Espírito Santo é derramado sobre ele. E ele nunca mais foi o mesmo. Há tantos pastores, há tantas irmãs, há tantos irmãos que têm uma boa teologia, que ama as Escrituras, mas as Escrituras não são vivas na sua vida, não são ativas, que creem nas Escrituras, mas não a recebem nas suas vidas. Quer se juntar a nós em oração? Gostaria de dizer nesta noite, quando você começar a pegar do pão, comer, beber do cálice, que este é o mandamento do Senhor, que tanto o apóstolo Paulo nos chama, mas também os evangelhos diz que este é o pão que é partido por vós. É esse pão que foi partido por vós que nós estamos buscando nesses dias. Que ele se torne real. E é esse sangue que foi derramado por vós que também nós estamos buscando. Eu quero orar, mas eu quero pedir que quando você possa pegar, e se você pegar o pão e o cálice, você possa orar e dizer: Senhor, venha sobre nós. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Gente, eu vou repetir para vocês. Há sinais de falta de vida no nosso mundo. Vamos orar por isso? Eu queria convidar você a inclinar sua cabeça. Queria te dar 1 minuto em oração. Pense nisso que eu acabei de falar para você. Ah, Senhor, se o Senhor ofendesse os céus. Senhor, eu peço que o Senhor nos visite, Senhor. Há uma crise, Senhor, em nosso meio. Nós não temos fome pela Tua palavra, Senhor. A nossa adoração não é transcendente. Nós ainda não temos cuidado dos pobres como deveríamos cuidar. Nós ainda não temos um evangelismo radical, Senhor. Vem, Senhor, e aviva a Tua obra em nós. Derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Faz como o Senhor fez com Sara. Visita, Senhor, a nós também. Visita-nos. Obrigado por Tua palavra.
Senhor, não, como igreja nós vamos te buscar humildemente a partir de hoje. Nós vamos te buscar humildemente dizendo: Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa avivar a tua obra em nossas vidas. E que tu possas tornar frutífero tudo que está morto em nós, Senhor. Essa é a minha oração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós adoramos, você pode pegar do pão e comer do cálice e em oração agradecer a Deus pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Yeah.